que nós devemos cantar os salmos. Queremos apresentar aos irmãos 3 pontos básicos, certo? Primeiro, qual a base bíblica para o Cântico dos Salmos, certo? Qual a base bíblica para o Cântico dos Salmos? Depois, nós vamos lidar com o que se chama os benefícios do Cântico dos Salmos, certo? Quais os benefícios do Cântico do Salmo? E, por último, o último tópico nosso, nós vamos trabalhar sobre a beleza e a glória do Cântico dos Salmos. A beleza e a glória do Cântico dos Salmos. Então, qual a base bíblica, irmãos? Aqui é um ponto importante, tendo em vista que muitas vezes nós que vivemos no meio evangélico dos nossos dias, você estranha quando chega numa igreja que se canta salmos. Normalmente você tem no meio evangélico os movimentos que tentam resgatar as práticas judaizantes, e alguém pode confundir achando que isso seria alguma coisa nessa natureza, não é? Entretanto, aqui o ponto de partida nosso é que nós temos fundamento bíblico para a prática que nós fazemos. Esse é um princípio básico da fé protestante, irmãos. Nosso culto ele tem um princípio que chama princípio regulador do culto, certo? Nós não praticamos no culto aquilo que não é proibido, nós praticamos aquilo que é ordenado. Então, as igrejas de cunho, igrejas evangélicas, irmãs nossas, não é? Como a igreja, por exemplo, a episcopal, eles entendem assim, que é fazer aquilo que não é proibido, certo? Mas nós sabemos biblicamente que se eu for acrescentar na igreja, no culto, aquilo que não é proibido, eu sou capaz de transtornar o culto público com aquilo que Deus não proibiu. Então, como a minha natureza é devotada a criar ídolos, eu preciso fazer o que Deus ordena na sua palavra. Não o que Ele não proíbe, mas aquilo que Ele manda eu fazer. Tá certo? Esse é um princípio importante. Então, diante disso, para que eu possa cantar os salmos, eu preciso ter uma base bíblica. Não pode ser apenas uma questão pessoal, um gosto pessoal. Certo? Tem que ter um fundamento bíblico para o cântico dos salmos. Então, por exemplo, vamos abrir a Bíblia rapidamente em Levítico capítulo 10, onde eu vou apenas colocar nas palavras do próprio Moisés, né? Escute bem as palavras de Moisés, a palavra de Deus, né? Levítico capítulo 10, verso 3. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. E serei glorificado diante de todo o povo. Veja, irmãos, isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Nós devemos adorar a Deus conforme Ele ordenou. Se você ler comigo os versos 1 e 2, você vai ter certeza do que eu estou dizendo. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Veja, não é o que ele não proibiu, o que ele não ordenou. O que eles fizeram aqui foi, eles trouxeram diante de Deus aquilo que não foi ordenado por Deus. Ora, foi ordenado por Deus entrar no Santíssimo Lugar, o sumo sacerdote deveria fazê-lo. Nadab e Abiú assumiram o papel que não pertencia a eles. Deus não ordenou que eles fizessem isso. E mais do que isso, irmãos, Deus proibiu que eles fizessem isso. O que Deus ordenou? E aí ele diz: olha, eles trouxeram um fogo estranho que não havia sido ordenado pelo próprio Senhor. Diante disso, pensemos nos seguintes pontos. Primeiro, Deus deu os salmos, irmãos, para Israel e para todas as nações. Deus deu os salmos para Israel
e para todas as nações. Deixa eu só lhe dizer isso. Normalmente a gente pensa nos Salmos como sendo para a nação de Israel, né? Então está restrita ao Antigo Testamento. Nós vamos ver que foi dado não só para Israel, mas também para todas as nações. Lembre-se do que diz a Escritura. Abra sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 5. Nós vamos abrir a Bíblia em muitos lugares, tá, irmãos? Então, como a gente não tem um projetor, eu poderia projetar, mas vamos fazer na moda antiga mesmo, tá certo? Faz parte. Efésios 5, verso 18 a 21. Veja o que diz a Escritura. Efésios capítulo 5, verso 18 a 21. Um texto, por sinal, bem conhecido, né? Mas diz o texto assim, irmãos. Veja a palavra de Deus. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Hinos e cânticos espirituais. Veja, entre vós com salmos. Ele está se dirigindo a quem? A igreja do Novo Testamento. Ele está declarando isso. E é interessante aí, irmãos, no texto de 2 Samuel, abra sua Bíblia comigo, 2 Samuel, capítulo 23, verso 1. 2 Samuel, capítulo 23. Verso 1 diz assim: são estas as últimas palavras de Davi, palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. Ele é o mavioso salmista de Israel. Deus, preste atenção, irmãos, Deus ungiu Davi, rei de Israel. Nós temos visto isso nas exposições. Davi ordenou que os salmos fossem usados no culto. Preste atenção nisso. E ele compôs muitos salmos, posso dizer até cerca da metade do saltério foi escrito por Davi, e ele organizou os levitas sob a liderança de Asaf para cantar esses salmos e para que tocasse instrumentos musicais no serviço do templo de Salomão, que ainda seria edificado, que seria construído. Abra sua Bíblia comigo, por favor, para que você leia essa história comigo em alguns versos, não muitos. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, versos 16 e 17. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, 16 e 17, diz assim a palavra de Deus. Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, para que com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos deles, Etã, filho de Casaías. E aqui eu tenho, veja, Davi disse aos chefes dos levitas que constituíssem seus irmãos os cantores no culto, na adoração ao próprio Senhor. Lembre-se, aqui o cântico dos levitas, irmãos, porque isso era a congregação, entenda, porque não havia aqui, era representativo esse cântico. Quem cantava eram aqueles que tinham o papel de representante do povo, nesse caso, os próprios levitas. Se você for para o capítulo 16 do mesmo texto, veja lá, capítulo 16 do mesmo texto, a partir do verso 4, é mais longo, mas não vamos ler tudo, preste bem atenção. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar e louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel,
Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. E aí você vai ver, ele vai cantar, ele vai descrever um salmo de número, o salmo que vai do verso 7, né, em diante. Lá você vai encontrar essa descrição aqui do texto de Crônicas, irmãos, no Salmo 96, no Salmo 105 e no Salmo de número 106. 96, 105 e 96. Alguns desses músicos do templo, eles eram profetas, irmãos, divinamente inspirados. Então o que é que acontecia? Eles também podiam escrever cânticos. Veja, alguns deles eram profetas e alguns poderiam escrever cânticos. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 25, por favor, verso 1 e depois versos 6 e 7. 21. Verso 1 diz assim. Desculpa, 21 não, é 25. 25, verso 1 e 7. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas. Veja que coisa, irmão. É por isso que quando se fala em instrumentos no culto, entenda, isso eram atos de profecia no culto. Essa é outra questão que a gente vai, no tempo, discutir com mais tranquilidade na igreja. Por que só tem um instrumento? Por que uma pessoa, por que tem um teclado, só tem um violão? Por que a gente não tem uma banda? Qual o ponto disso, irmãos? Porque a estrutura musical tinha um caráter profético no Antigo Testamento. E quando Cristo veio, isso cessou completamente. Nós não temos mais necessidade disso. Agora, preste bem atenção na linguagem que ele usa. Eles eram o quê? Profetizaram com harpas, alaúdes e símbolos. Eram profetas. O rol dos encarregados neste ministério foi dos filhos de Asaf, Zacô. Ele vai descrever. Agora veja ainda, no mesmo capítulo 25, versos 6 e 7. Veja o que diz o texto. Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus. É por isso que hoje você tem essa figura estranha na igreja, que é o ministro de louvor, que é a figura, é como se ele tivesse ali a palavra, tanto é que ele fosse um profeta na igreja. E aí não é a palavra mais é pregada, não entende? Até o cântico é uma profecia. Isso é uma estranheza muito grande no Novo Testamento, certo, irmãos? Mas a gente vai chegar lá no momento oportuno. E aí o texto diz assim: com símbolos, alaúdes e harpas para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Jedutum e Emã debaixo da ordem do rei. O número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles, mestres, era de 288. Eram esses aqui que cantavam ao Senhor. Veja, aqui começa a composição e a coleção daquilo que nós chamamos o livro dos Salmos. Exatamente aqui que nós temos o início do livro dos Salmos. É importante, irmãos, você sabe que no hebraico tradicional o título é Sefer Tehillim. Sefer Tehillim. A palavra Sefer em hebraico é a palavra livro, né? Sefer. É certo que a gente tem uma certa influência desse termo, mas vindo do árabe para a nossa língua, que é, por exemplo, a palavra cifra. Você tem a palavra cifra, que é sefer, porque sefer em hebraico também é número, certo? Então cifra é o número, pode ser também. Eu tenho aqui essa cifra, né? Você usa essa linguagem para descrever o número. Então sefer pode ser também a palavra para livro. Então, Sefer Tehillim significa o livro dos louvores, o livro da adoração.
Você pode chamar o livro de orações ou o livro dos hinos. Que coisa! O livro dos hinos, né? Você sabe que em português, irmãos, o título é derivado do grego e da versão latina, tá certo? Baseado na palavra grega salmos, né? Que vem do verbo salô em grego, significa literalmente cântico dos salmos ou o canto de um hino. É por isso que os puritanos eles vão dizer, irmãos, que lá no texto de Efésios, capítulo 5, quando diz salmos, hinos e cânticos espirituais, ele está dizendo que aquilo tudo é sinônimo de salmo, porque também era esse um termo usado para os salmos, livro de hinos. Ou cânticos espirituais, alguém pode imaginar, ou você acha que Paulo estava pensando aqui diante do trono? Pensou assim, nós vamos cantar os hinos diante do trono, então eu já estou pensando no futuro. Veja, nada contra as belas músicas, nada contra. Entenda, irmãos, como nós falamos, nada contra o cântico, por exemplo, do grupo Sola, tem músicas belíssimas, lindas, mas não foram essas ordens dadas pelo Senhor. Como igreja, o que tem que alegrar o meu coração não é cantar uma bonita música, é cantar o que Deus me mandou cantar. Isso é que deve alegrar o coração de todo crente. Aquilo que Deus me ordenou cantar. Deve ser essa a nossa luta, né? O saltério, a métrica do saltério, irmãos, não é uma vamos chamar assim, é uma tradução do livro dos Salmos. Deus intencionou Israel para que ele cantasse os salmos, especialmente no culto público. Abra a Bíblia comigo no Salmo 92, verso 1, por favor. Salmo 92, verso 1. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Você sabe como é o título desse salmo? O que diz aí no título, irmãos? Cântico para o dia de sábado, para o dia do Senhor. Era pretendido que fosse cantado no culto público. Cântico para o dia do Senhor, o dia do Senhor, né? É claro que os salmos podem servir também como oração, né? Quem já teve a sua alma em angústia sabe muito bem como às vezes a gente não consegue nem orar, irmãos, e os salmos se tornam as nossas palavras. Calvino dizia que o salmo ele é a anatomia da alma. Cada recanto da nossa alma ele consegue expressar. Talvez você pense, que dor que eu possa sentir que o salmo não venha descrever. Eu só passo a dizer para você que a maior dor que um homem pode sentir foi aquela que Cristo sentiu na cruz do Calvário, no dia em que ele declarou: Deus meu, porque tu me abandonaste. E ao fazer isso, ele cita o Salmo 22, verso 1. Não há nenhuma dor, tirando por essa dor, que meu coração não encontre conforto nos salmos. É impossível, irmãos, é impossível. Ainda a gente pode dizer, não é, que é um salmo, é um livro de oração também, né? Eles são fontes ricas de doutrina, instrução prática. Nós pregamos os salmos, porque também tem instrução prática, tem evangelho nele. Literalmente, nós sabemos muito bem disso, irmãos, né? Mas as palavras hebraicas para cântico e canto, irmãos, elas aparecem mais de 180 vezes nos Salmos. Mais de 180 vezes nos Salmos. Os Salmos clamam, presta atenção nisso, os Salmos clamam para ser cantado. Literalmente isso, veja, eles suplicam para serem cantados os salmos. E é por isso que
não é para nossa surpresa, quando o rei Ezequias restaurou o cântico, a adoração de Judá, ele ordenou o seguinte aos levitas. Veja o que ele disse aos levitas quando a adoração foi restaurada ao Senhor. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 29, verso 30, por favor. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 29, verso 30, diz assim: então o rei Ezequias, o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com que, irmãos? Com que eles deveriam adorar o Senhor? Com as palavras de Davi e de Asaf. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Quando o rei restaura a adoração, ele diz: louvem o Senhor com as palavras de Davi e Asaf. Louvem o Senhor com as palavras de Davi e Asaf. Alguém pode pensar, será que o salmo é exclusivamente, o cântico do salmo é exclusivamente para Israel? Não é verdade, irmãos. Aqui caberia uma teologia do próprio Saltério, e você vai ver que no próprio Saltério tem um teólogo, aqui não cabe muita descrição disso, que não cabe isso, mas rapidamente tem um teólogo que ele descreve acerca do Cântico dos Salmos, ele tem uma obra específica nesse assunto, e ele descreve na teologia, a teologia das nações dentro do Salmo. Como é que o conceito de nação se expande no Salmo? Como esse conceito de missões, salvação dos povos, está estabelecido no Saltério? É algo ímpar você pensar que desde o princípio Deus vai julgar as nações. Mas ele diz assim, é uma maneira de vocês serem salvos. Lembra lá do Salmo 2? Ó rei, sede prudentes, deixai-vos exortar, beijai o filho. Ele se refere às nações. Beijai o filho, antes que ele se irrite. Bem-aventurado todo aquele que nele, isto é, no Filho, bem-aventurado todo aquele que nele se refugia. Todas as nações, está lá no Salmo 2, o segundo salmo do Saltério. E a partir dali desenvolve essa teologia que percorre todo o livro de uma beleza ímpar, essa obra. Mas voltemos aqui ao tópico, irmãos. Vamos para o Salmo 96. Salmo 96, verso 1. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Salmo 96, verso 1. Famoso, né? Mas importante aqui nesse contexto. O salmista diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor todas as terras. Salmo de número 100, verso 1. Diz o que, irmãos? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Salmo 117, verso 1, por favor. Diz assim: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Todos os povos. Há uma ênfase, irmãos, há uma ênfase missionária, e há uma expectativa de que todas as nações vão adorar o Senhor e vão cantar a Ele. Todos vão adorar o Senhor. Como, irmãos? Que cântico a gente vai escolher? Quem vai dizer que letra nós vamos cantar? Pense na briga dos ministros de louvor. Parece mais fácil. A ordem de Ezequias: cante os cânticos de Davi e Asaf. Irmãos, Salmo 22, 27, abra sua Bíblia e veja. Salmo de número 22, verso 27.
Esse é o salmo que eu citei de Cristo na cruz do Calvário. Irmãos, Salmo 22, 27 diz assim, né? Veja que ele inicia assim: Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, 1, né? Agora veja ele no verso 27, o que é que ele diz? Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias do Senhor. Todas as famílias do Senhor. A gente precisa se apaixonar pelo Cântico dos Salmos, irmão. A gente começa a ver uma crise na igreja, né? Que é tanta gente cantando tanta coisa boa lá fora. A gente fica, por que a gente não canta isso? Por que isso? Precisa se apaixonar pelo Cântico dos Salmos. Você sabe o que é que apaixona a alma do crente? É saber que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Isso é suficiente para alegrar o nosso coração. Mas nada, só isso é suficiente. Salmo 66, verso 4. Acompanhem comigo, por favor. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti. Todas as nações, toda a terra, irmãos. 67, verso 1 e 3, mesmo só no outro salmo. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos, todos. Salmo 86, verso 9. Salmo 86, verso 9. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Salmo 96, 3, por favor, diz: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Você sabe que Paulo vai provar por A mais B em Romanos que tanto os gentios quanto os judeus estão encerrados no pecado. Essa é a tese dos capítulos 1 e 2 de Paulo aos Romanos. Depois ele vai falar da obra da salvação, a graça da justificação pela fé, santificação, toda a obra da redenção em Cristo. Aí no capítulo 15 ele vai mostrar que Deus vai salvar os gentios, e isso está estabelecido desde o Antigo Testamento. Veja a tese de Paulo em Romanos 15, por favor. Romanos capítulo 15, irmãos, versos 8 a 12. Preciso que você preste atenção na leitura desse texto, por favor. Romanos capítulo 15, verso 8 a 12. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que, preste atenção, os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu glorificarei entre os gentios, eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. Veja, entenda, irmãos, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Ainda o verso 12, irmãos, também Isaías diz: haverá raiz de Jessé,
aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Ele está aqui, irmãos, ele está extraindo o texto dos Salmos. Dos Salmos. Se você pegar o verso 9, é o Salmo 18, verso 49. O verso 10 de Romanos 15, ele está extraindo esse texto de Deuteronômio. O verso 11, ele está extraindo do Salmo 117. Ele mostra isso. E qual é a tese de Paulo? Porque, veja, Paulo cita Deuteronômio, a lei. Ele cita Isaías, no verso 12, Isaías 11:10, profeta. E ele cita os Salmos, para declarar o quê? Que Deus, desde o princípio, estabeleceu salvar os gentios. Todo o cano do Antigo Testamento lida com isso. Gentios, a salvação deles. E o que eles vão fazer, irmãos? Eles vão glorificar, eles vão cantar louvores ao Senhor, como está escrito aqui no próprio texto sagrado. Em Romanos 15, verso 6, ele diz assim: para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, verso 5, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que devemos cantar os salmos? Esse tópico eu quero encerrar aqui. Primeira razão, irmãos, é porque Deus concedeu inteiramente um livro para a sua igreja, tanto judeus e gentios. Sob o Antigo e o Novo Testamento, eles receberam essa mesma ordem. Nós devemos fazer isso da mesma maneira. Nós devemos cantar os salmos. Lembre-se, Efésios 5,19. Enchei-vos do Espírito Santo. Na sequência, com salmos. Cantando os salmos. Esse mesmo texto de Efésios 5, essa mesma linguagem usada por Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, verso 16. Preste atenção nas palavras de Paulo, irmãos. Colossenses capítulo 3, verso 16. Ele diz assim, 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Ele está escrevendo a igreja do Novo Testamento, irmãos. Habite em vós ricamente a palavra de Cristo. A palavra de Cristo. Essa é a primeira razão. Eu não posso ir para a segunda, porque o tempo se foi. A gente precisa ver verso a verso, instrução a instrução, senão não vai valer a pena esse estudo, né? Eu preciso apresentar um outro argumento. Nós vamos fazer isso no próximo domingo, na sequência. Qual outro argumento, irmãos? Porque vem a pergunta, mas a gente não fala sobre Cristo. Como é que cantar os salmos se a gente não prega Cristo, se não canta Cristo? Como é isso? Nós vamos ver que os salmos revelam Cristo em seu sofrimento e em sua glória. Nós vamos ver que o cântico dos salmos revelam Cristo nos seus sofrimentos e na sua glória. Nós vamos ver isso, né? Isso é o outro argumento bíblico que nós vamos usar para provar que nós devemos cantar também os salmos. Porque tanto o texto aberto, irmãos, que o que convence o nosso coração é a palavra. Não é a minha opinião nem a sua opinião, é a palavra de Deus.
Quando a gente entra na igreja e começa a cantar os salmos, alegre o seu coração, porque essa é a vontade do Senhor. Essa é a vontade do Senhor. Cuidado que devemos ter como igreja, e não abandonarmos aquilo que o Senhor requer de nós como igreja, para o nosso bem e o bem do povo de Deus. Ok? Próximo domingo a gente continua 12h05, passei 5 minutos do meu horário, e próximo domingo eu espero em Deus que a gente consiga usar mais tempo para isso, tá bom? Eu tinha alguns visitantes muito próximos, a gente foi conversar, meu tempo foi embora, mas eu não vou sair daqui não. Próximo domingo eu vou ficar aqui no púlpito, vou botar uma cadeira aqui e esperar vocês aqui, tá? Irmãos, até hoje às 5 horas, voltamos aqui para a casa do Senhor, para cantar louvores ao nosso Deus, adorá-lo. Lembre-se, hoje é ceia do Senhor. Prepare o seu coração para participar da mesa do Senhor. Nós vamos ouvir a sua palavra, cantar louvores ao seu nome. E nós vamos assentar à mesa com o nosso Redentor. Oremos ao Senhor mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela bênção dessa manhã, de podermos desfrutar da comunhão dos santos, da Tua palavra, do Teu ensino, da Tua instrução. Podermos Te louvar e ter a nossa alma preenchida, Senhor Deus, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Abençoa-nos, ensina-nos a amar a Tua palavra e os Teus mandamentos de todo o nosso coração. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.